Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar mais uma tradução de creepypasta do Reddit feita por mim. O texto foi escrito pelo usuário Dr. Price Compendium, o mesmo de O Diário do Capitão. Novamente, ele afirma que parte dessa história é totalmente real. O que você acha que foi real e o que você acha que foi inventado? Escreva para mim nos comentários. Já deixe seu like e vamos lá? Os cabelos da Sra. Carrie. Sou socorrista e estou acostumado a me deparar com muitas cenas bizarras ao longo dos meus atendimentos e plantões. Porém, devo dizer que as circunstâncias nas quais nós encontramos a Sra. Carrie foram, no mínimo, desagradáveis. Ela havia morrido há pouco mais de uma semana quando fomos chamados, embora fosse difícil determinar se aquele mau cheiro vinha somente de seu corpo em decomposição ou se também vinha da casa em que ela morava. Era difícil determinar. O local estava praticamente inabitável, coberto de lixo, embalagens de comida vazias, revistas velhas, enfim. Era uma daquelas casas de acumuladores de porcarias. Simplesmente nojento. Não estava claro por quanto tempo ela esteve sentada naquele enorme sofá. Era uma daquelas peças mais antigas, com vários assentos, feito de couro, enfim. Deve ter sido bonito um dia, não era mais. Perguntamos a um homem estranho com quem ela vivia e ele achava que já se faziam 5 anos que ela não se levantava mais dali. A Sra. Carrie era obesa mórbida e não tinha mais forças para conseguir se levantar. Mesmo assim, seja lá qual for que tenha sido o tempo, foi o suficiente para que ela se tornasse literalmente parte daquele sofá. Os botões e pregas haviam se entranhado na pele da pobre senhora, que literalmente se fechou em volta do material de couro. Mulher e sofá se tornaram apenas uma criatura por anos, até que o seu último suspiro de vida chegou. Por incrível que pareça, aquela não foi a primeira vez que meus amigos paramédicos tinham visto uma pessoa em situação tão deplorável, mas certamente aquele tinha sido o pior caso. A aparência da casa, o cheiro, a visão da pele dela e do couro do sofá literalmente transformados em um só, foi uma experiência tão repugnante que nenhum de nós, a princípio, notou o cabelo que crescia de sua cabeça e estava também pregado atrás das costas. O cabelo da Sra. Carrie cresceu ao longo de vários anos e os fios foram se aglomerando e ficando presos entre as suas costas e o encosto do móvel. Enquanto tentávamos erguê-la do sofá, percebemos que os fios estavam grudados no couro do assento, o que fazia com que a cabeça dela fosse puxada para trás a cada tentativa. Foi aí que percebemos que as madeixas também haviam se fundido ao sofá. Tentamos livrá-la daquela prisão sem precisar cortar os cabelos, mas não teve jeito. Se continuássemos puxando, o seu escalpo literalmente seria arrancado da cabeça. No fim, peguei um par de tesouras na cozinha e cortei-lhe os fios. Melhor do que deixar um pedaço, literalmente, da pobre senhora ali. O resto do procedimento não foi fácil. Não havia um saco onde coubesse o corpo. O caminhão de bombeiros quase virou com o peso e foi preciso que diversos homens se juntassem no esforço de fazê-la caber na caçamba. A suspensão do veículo até foi danificada, mas conseguimos, tentando ao máximo dar um pouco de dignidade àquela mulher. Avisei aos policiais que eles deveriam falar com o estranho parceiro da Sra. Carrie. Haveriam questões para ele mais tarde, já que aquela cena configurava negligência por parte dele. E afinal, por que demorou tanto para ligar e pedir ajuda após a morte? Bem, pensando nesses detalhes, entrei novamente na sala e dei uma nova olhada para aquele grotesco sofá. Havia, agora, um enorme pedaço de tecido faltando onde ela esteve sentada. Dava para ver a espuma e algumas tábuas sobressalentes.
Eu balancei a minha cabeça, me livrando da visão e sentindo um pouco de nojo daquilo tudo. Mas no fundo, o que eu sentia mesmo era pena. Mais um caso trágico. Então, enquanto estava distraído com aqueles pensamentos, algo chamou a minha atenção. Eu pensei ter visto algo movendo-se no meio das espumas fétidas. Me aproximei, abaixando o meu rosto. O que tinha sido aquilo? Um inseto? Mas tudo que consegui ver foi uma mecha de cabelo jogada onde esteve o corpo da senhora Carey. De repente, uma mão tocou o meu ombro e eu quase gritei de susto. Me virei e fiquei surpreso ao ver o parceiro da senhora Carey me encarando com um olhar assustado. Não mexa, você não vai saber lidar. E engasgou, visivelmente apavorado. Lidar com o quê? Eu respondi, pensando que ele poderia estar se referindo ao corpo, ou lugar, enfim. Eu estava prestes a explicá-lo gentilmente que precisamos fazer com o cadáver, quando ele lentamente apontou para o sofá. Aquilo. Você não saberia lidar. O que sobrou dela? Para ser honesto, eu não tinha a mínima ideia do que ele falava. Para mim, ele se referia ao sofá e manter aquilo não me parecia muito higiênico. Não se preocupe, alguém virá conversar com você sobre o que fazer com aquele móvel. Apertei sua mão. Ele respondeu. Ninguém poderá fazer nada enquanto ela estiver ali dentro. Aquilo foi suficiente para que eu tivesse um arrepio. Sorri para ele e dei a desculpa de que precisava sair, deixando-o ali. Do lado de fora havia mais ar fresco e sanidade mental. O dia estava chegando ao fim e pensei no quanto a loucura era algo interessante. As palavras dele, no entanto, ficaram soando em minha cabeça junto com aquela visão do cabelo se movendo. Por dias, não parei de pensar nisso. Eu disse à minha esposa, uma apreciadora de histórias estranhas, sobre o sofá, o cabelo e o estranho homem. Ela me abraçou e sugeriu que, daquela vez, eu parecia meio obcecado e que, portanto, deveria falar com um especialista, um psicólogo. Não era normal ver cabelos se movendo sozinhos, segundo as palavras dela. Respondi que iria, sabendo que, com certeza, não procuraria ajuda coisa nenhuma, e fui para o quarto dormir. Durante o sono, tive um pesadelo com o qual o cabelo saía lentamente de dentro do sofá nojento. Durante a semana seguinte, eu tentei de todas as formas esquecer aquela maluquice e concentrei-me no meu trabalho. A cada novo atendimento, eu quase fiz algumas besteiras porque estava distraído demais. Eu só pensava nos cabelos da senhora Carey. No entanto, me surpreendi quando, depois do 7º dia, dei por mim na frente da casa dela. Respirei fundo e disse que aquela visita seria uma boa ação. Inventei para mim mesmo que precisava checar o estranho companheiro da senhora Carey e não que tinha ido ali para olhar novamente o sofá. Sim, minha esposa estava certa. Eu estava obcecado, só não queria admitir. Bati na porta e esperei. Não houve resposta. Bati novamente. Ninguém atendeu. Uma leve preocupação, que certamente era muito mais impaciência, tomou conta de mim. Girei a maçaneta e percebi que a porta estava destrancada. Sem hesitar, entrei, chamando. Senhor? Enquanto eu entrava pelo corredor. Não ouvi e nem vi nada. Se ele está aqui, pensei, provavelmente estaria na sala. Então, caminhei direto para lá. O cômodo estava do mesmo jeito que deixamos. Inclusive, tinha o mesmo cheiro e ali estava o enorme sofá. Meu coração começou a bater forte enquanto eu caminhava até ele. Parei perto e olhei entre os assentos. O cabelo que eu tinha visto não estava mais ali. Observei ainda mais de perto, sem saber ao certo o que esperava ver. Realmente não havia nada ali superficialmente. Em seguida, firmei o olhar na parte onde cortamos para retirar o corpo dela e... Me arrepio em lembrar.
Havia uma espécie de pulsação embaixo da espuma. Era um movimento sutil, provavelmente imperceptível aos olhos desatentos. Como se estivesse hipnotizado, encostei ali. A coisa pareceu tremer. A tesoura que usei para cortar o cabelo da Sra. Carey ainda estava na mesinha de café ao lado. Peguei-a e, com a boca totalmente seca de ansiedade, cortei o restante do tecido. Com as minhas próprias mãos, retirei o enchimento que sobrava, deixando a estrutura do sofá totalmente exposta. O cabelo estava ali dentro e pareceu se encolher e se esconder da repentina luz que brilhou sobre ele, mas era tão grande e volumoso que não conseguiu se mover muito, não havia espaço. Estava densamente emaranhado em cada parte da estrutura, espumas e tecido do sofá. Por Deus, eu conseguia até mesmo ouvi-lo enquanto ele se movia. Eu encarei aquilo por um momento, totalmente incrédulo. Ainda havia os outros assentos, os quais eu fui cortando e abrindo para ver o que tinha dentro. O cabelo estava no meio daquilo tudo. Quilos e quilos de cabelo. Mas aquilo era impossível. Mesmo que ela tivesse passado a vida toda ali, o que não aconteceu, jamais seria capaz de produzir tanto cabelo. E como os fios conseguiram chegar tão longe, atingindo todas as partes do sofá? Meu cérebro simplesmente ignorou que aquilo não era o maior problema. O maior problema é que o maldito cabelo estava se mexendo. De repente, senti algo esbarrar em meu pulso e olhei para baixo. Era um tufo de cabelo. Antes mesmo que eu pudesse pensar em algo, aquilo espetou o meu pulso, fazendo surgir uma gota de sangue onde havia encostado. Eu gritei e afastei a minha mão, rompendo um pedaço da mecha. Aquele pedaço que foi rompido se contorceu no chão como se fosse vivo, desesperadamente, enquanto ainda havia sobrado um pequeno pedacinho que tentava entrar na minha pele. Sem hesitar, peguei a tesoura e cortei aquilo fora, com pele e tudo. Nem senti dor, tamanho medo que fiquei. E foi então que notei que algo não havia sido visto. Havia um pé humano atrás do sofá. Minha garganta deu um nó enquanto eu avançava para ver de quem se tratava. E lá estava ele, o parceiro da Sra. Carey, deitado no chão, pressionado atrás entre a parede e o sofá. Havia cabelo enrolado em todo o seu corpo, crescendo de dentro da sua pele, saindo pelo nariz, boca, ouvidos, menos pelos olhos. E foi com eles que ele lançou a mim um olhar desesperado, como se pedisse ajuda. Percebendo a minha aproximação, o cabelo se enrolou ainda mais no corpo do pobre homem, esmagando seus ossos e arrastando-o para dentro do sofá. Eu sabia que era tarde demais para ele, mas eu ainda podia fazer algo. Alguns dias depois, um colega me perguntou se eu tinha ouvido da tragédia na casa da Sra. Carey. Obviamente, eu disse que não e perguntei o que havia acontecido. Não se sabia ao certo, ele disse. Um incêndio, uma tragédia. O parceiro dela havia sido encontrado no meio das cinzas, totalmente irreconhecível. Não havia sobrado nada, nem da casa e nem do homem. Sem pensar muito, perguntei do sofá. Ele riu, dizendo: virou cinza também, ué. Mas ele já não prestava para nada mesmo, né? Eu concordei, passando a mão sobre o meu pulso machucado. Talvez agora fosse a hora de procurar ajuda psicológica, pensei. Bom, esse foi o fim da história. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, já deixe o joinha. Me ajude a sair do flop. É muito importante quando vocês curtem, quando vocês deixam um comentário. Se vocês tiverem alguma sugestão, queiram que eu traduza alguma creepypasta, é só deixar nos comentários também ou me mandar por e-mail. É isso. Obrigada e tchau, tchau.